Que imagem vem à sua mente quando pensa em um império poderoso? Talvez muralhas imponentes, templos dourados, reis envoltos em vestes majestosas. Mas e se por trás dessa grandeza se esconder uma maquinaria de terror, cuidadosamente desenhada para dobrar almas e apagar dignidades? Nos últimos séculos da Idade do Bronze, o Império Hitita, conhecido como o Reino de Hatti, ergueu-se como uma das grandes potências do Oriente Próximo. De sua capital, Hattusa, controlavam vastos territórios, assinavam tratados diplomáticos com o Egito e a Babilônia e projetavam uma imagem de ordem administrativa. No entanto, sob essa fachada de organização e religiosidade, batia um coração frio. Um sistema que não temia utilizar a mutilação, a humilhação pública e a deportação em massa como armas de controle. Os hititas compreenderam uma verdade perturbadora. O medo viaja mais rápido do que qualquer exército. Quando um governador provincial informava sobre uma revolta, ou quando uma cidade fronteiriça quebrava seus juramentos, a resposta não era apenas militar. Era um espetáculo calculado de sofrimento, projetado para marcar a carne e a alma. Imagine um prisioneiro regressando ao seu lar, mas já não como herói, nem como mártir, e sim sem nariz, sem orelhas, convertido em um aviso vivo. Seu corpo se transformava em um cartaz humano, um lembrete de que a rebeldia contra Hatti não era apenas castigada com a morte, mas com uma vida condenada à vergonha. Esse uso do corpo como tela do poder imperial nos fala de uma mentalidade inquietante. A justiça já não era simplesmente um instrumento legal, mas uma arma psicológica. Na cultura hitita, o rosto estava intimamente ligado à identidade e à honra. Desfigurar um rosto era arrancar a dignidade mesma de um ser humano, deixá-lo nu diante de sua comunidade, reduzi-lo a uma sombra. Isso não nos lembra outras épocas da história europeia, onde a desonra pública, como o pelourinho medieval ou as marcas a ferro quente na pele, era tão temida quanto a execução. A pergunta é inevitável. O que dói mais, perder a vida ou perder o direito de se olhar no espelho sem vergonha? O reino de Hatti não foi o único a trilhar esse caminho sombrio. Assírios, babilônios e, mais tarde, até potências europeias recorreram à violência espetacular para sustentar sua autoridade. Mas nos hititas, encontramos uma combinação particular: diplomacia brilhante de um lado e brutalidade ritualizada do outro. Era um império que podia negociar tratados de paz com faraós egípcios e, ao mesmo tempo, enviar os rebeldes de volta com as mãos amputadas como advertência. Uma mistura de civilização e barbárie, de lei escrita em tabuinhas de argila e mensagens gravadas em carne humana. O eco desse paradoxo nos alcança hoje. É possível construir estabilidade unicamente através do medo. Pode um Estado perdurar se se alimenta da humilhação de seus súditos? O Império Hitita nos obriga a confrontar uma verdade incômoda. A glória de uma civilização pode esconder-se atrás de uma cortina de sangue. E esse sangue, derramado não apenas nos campos de batalha, mas também nos corpos dos vencidos, torna-se a tinta com a qual se escreve a memória coletiva. O medo era o idioma oficial de Hatti, e todos, inclusive seus aliados, aprenderam a entendê-lo. O Império Hitita não improvisava sua crueldade. Ele a organizava com precisão cirúrgica. Quando um governador provincial enviava notícias de um levante, ou quando uma cidade fronteiriça quebrava seus juramentos de lealdade, a resposta de Hattusa era imediata e calculada. Não se tratava apenas de sufocar a revolta com espadas e carros de guerra. A verdadeira mensagem era enviada depois na carne dos capturados. Tábuas cuneiformes escritas em acádio e hitita nos relatam castigos que iam muito além da simples execução: cortar narizes, arrancar orelhas, amputar mãos. Os prisioneiros sobreviviam, mas convertidos em monumentos vivos da derrota. Era a política da dor, onde a mutilação não era um capricho cruel, mas uma estratégia de Estado.
Imagine um grupo de rebeldes acorrentados, devolvidos às suas cidades não como heróis, mas como espectros marcados para sempre. Seus rostos desfigurados eram lembretes constantes da onipresença do poder hitita. A mensagem era clara. Resistir ao reino de Hatti não significava apenas arriscar a vida, mas carregar uma vergonha que se estenderia à família e à comunidade. O corpo humano, nessa lógica, transformava-se em um texto público, uma linguagem de terror que falava mais alto do que qualquer decreto real. Os castigos não eram aplicados por roubos ou disputas menores. Estavam reservados para quem ousava desafiar o Estado. A lei escrita em tabuinhas de argila, que raramente prescrevia mutilações para crimes comuns, convertia-se em um teatro de horror quando se tratava de rebelião. Mas por trás dessa brutalidade, havia um pano de fundo psicológico ainda mais sombrio. Na cultura hitita, como em muitas outras sociedades antigas, o rosto era sinônimo de identidade, honra e dignidade. Desfigurar um rosto equivalia a apagar a própria essência da pessoa. O castigo, portanto, não terminava na ferida física. Era um golpe na alma, na possibilidade de pertencer e de ser respeitado. Aqui surge uma pergunta inquietante. O que é pior? A morte rápida ou uma vida condenada a ser lembrada como exemplo de derrota? Para os hititas, a segunda opção era muito mais útil. Um cadáver é enterrado e esquecido. Mas um homem desfigurado caminha todos os dias como um fantasma entre os vivos, lembrando-lhes o que acontece quando se desafia o império. Esse sistema de terror calculado nos lembra que o poder político raramente se sustenta apenas em leis e exércitos. Ele se alimenta também de símbolos e de cicatrizes. Na Europa, séculos mais tarde, essa dinâmica se repetiria. Os pelourinhos medievais, a marca com ferro candente no rosto dos criminosos, ou a amputação pública como forma de castigo exemplar. Mudam as civilizações, mudam os deuses, mas a lógica é a mesma. Usar o corpo humano como lousa na qual o poder escreve sua autoridade. Será que não continuamos a ver hoje, de outras maneiras, como a humilhação pública se torna uma arma política? Os hititas nos mostram que a política da dor não é apenas uma lembrança distante, mas um eco que ainda ressoa em nossa história coletiva. Em Hattusa, a capital fortificada do Império Hitita, as muralhas não eram simples estruturas defensivas de pedra. Elas se converteram em cenários de um teatro macabro, onde a justiça imperial se mostrava a todos os olhos. Quando uma cidade rebelde caía, seja na Anatólia, no norte da Síria, ou nas margens do Eufrates, os líderes capturados eram levados até as portas ou as muralhas para enfrentar seu destino. Ali, diante de soldados, sacerdotes e multidões, eram amarrados, humilhados e muitas vezes executados. Seus corpos podiam ser pendurados sobre os portões, suas cabeças expostas ou suas mãos amputadas exibidas como troféus. A muralha, que deveria simbolizar proteção, convertia-se em uma tela de horror, um lembrete de que a rebeldia terminava pendurada entre pedra e céu. O simbolismo era profundo. Na mentalidade hitita, as muralhas marcavam o limite entre a ordem e o caos, entre a comunidade protegida e a barbárie exterior. Morrer sobre elas, ou ser exibido ali, significava ficar para sempre expulso da proteção social e divina. Os rebeldes não eram apenas castigados fisicamente, eram despojados de toda a pertença à comunidade. A fronteira que separava os vivos respeitados dos condenados era traçada nos próprios muros da cidade. Assim, a arquitetura transformava-se em propaganda. Cada pedra lembrava a força do império e a fragilidade do indivíduo. Esse recurso não foi exclusivo dos hititas. Séculos mais tarde, na Europa medieval, os muros de Londres, Paris ou Florença também viram corpos pendurados, cabeças em estacas e criminosos expostos para infundir medo. A lógica era idêntica: mostrar, exibir, converter o morto em lição. E mais ainda, fazer da violência um espetáculo compartilhado.
no qual o medo se multiplicava porque todos o viam, todos o comentavam, todos o recordavam. O poder não queria ocultar a crueldade, queria amplificá-la. Mas há algo mais inquietante. Ao expor os corpos nos muros, os hititas faziam da dor um ritual religioso. Textos mencionam que essas execuções eram realizadas ante os deuses, na presença de soldados e sacerdotes. O rei, representante do deus da tempestade, não apenas castigava um traidor, cumpria uma espécie de mandato divino. Assim, a morte deixava de ser um ato de vingança para se converter em um sacrifício simbólico. Não é esta a forma mais obscura de unir religião e política? Converter o sangue em liturgia, a humilhação em sermão. Hoje poderíamos nos perguntar: quanto do poder moderno ainda utiliza esses mesmos mecanismos? Talvez já não vejamos corpos pendurados em muralhas, mas sim imagens virais de derrotas, humilhações públicas transmitidas a milhões de espectadores. A muralha se tornou tela e a mensagem é a mesma. Assim termina quem se atreve a desafiar o poder. Em Hattusa, cada pedra absorvia gritos e cada sombra projetava advertências. E embora essas muralhas tenham desmoronado com o passar do tempo, o eco de suas mensagens ainda ressoa na memória da humanidade. No universo hitita, o castigo não era apenas um ato político. Era, sobretudo, um ato sagrado. Quando um traidor era levado às muralhas, ou quando um rebelde era executado publicamente, não se tratava de um simples acerto de contas entre homens. Era um julgamento divino. O rei de Hatti, considerado o representante na terra do deus da tempestade, exercia seu poder como se fosse um braço estendido do celestial. As tabuinhas mencionam como certos inimigos eram amarrados e apresentados ante os deuses, antes de serem mutilados ou executados. A morte e a humilhação transformavam-se assim em liturgia, em um espetáculo que não apenas mantinha a ordem, mas que reforçava a ideia de que resistir ao império era desafiar o divino. Imagine a cena: um prisioneiro de guerra, acorrentado, ajoelhado em frente a um altar improvisado na praça de uma cidade recém-conquistada. Os sacerdotes invocam o deus da tempestade, as tropas batem suas lanças contra o chão e a multidão observa em silêncio. Em seguida, com um gesto do rei ou de seu general, a sentença é cumprida. A mensagem é brutalmente clara. Não foi o homem quem ditou o castigo, mas os deuses através do homem. Desse modo, a violência se veste com um manto de legitimidade religiosa, difícil de questionar em uma sociedade onde o sagrado e o político eram inseparáveis. Esse fenômeno não é exclusivo do mundo hitita. Na Europa medieval, as fogueiras da Inquisição cumpriam a mesma função: vestir a dor com vestes sagradas, declarar que o sangue derramado era a vontade de Deus. O Estado e a religião, unidos, convertiam o condenado em exemplo e seu corpo em sermão. A diferença é que, em Hattusa, o cenário não era uma praça qualquer, mas as próprias muralhas, o limite entre o humano e o divino, entre a vida da comunidade e o caos exterior. Ali, nesse espaço carregado de simbolismo, a justiça tornava-se mais temida porque parecia provir do eterno. Mas aqui surge uma pergunta que atravessa os séculos. É possível falar de justiça quando se veste a violência com a máscara do sagrado? Ou estamos diante de uma manipulação do medo humano mais profundo? O temor aos deuses, ao castigo eterno, a ser expulso da comunidade. Talvez, para os hititas, a resposta estivesse clara. Obedecer não era apenas sobreviver ao poder terreno, mas salvar a alma do castigo divino. E nesse dilema, muitos preferiam se inclinar, aceitar o jugo, calar sua raiva. Porque enfrentar o rei era enfrentar o próprio céu. Hoje, quando observamos essas cenas à distância, não podemos evitar sentir arrepios. A história nos ensina que o poder sempre buscou justificar sua violência em nome de uma causa superior. Os hititas o fizeram em nome dos deuses.
Outros o fariam mais tarde em nome da justiça, da pátria ou até da liberdade. Mudam os nomes, mas o mecanismo permanece: envolver a crueldade em uma narrativa moral. E a pergunta que nos resta é inevitável: até que ponto continuamos sendo prisioneiros desses rituais disfarçados de verdade absoluta? Se os muros de Hattusa falavam com cadáveres pendurados, as estradas do império gritavam com passos cansados e correntes arrastadas. Um dos castigos mais devastadores que os hititas aplicavam aos povos rebeldes era a deportação em massa. Não se tratava de simples deslocamentos, mas de uma estratégia sistemática para apagar culturas inteiras da noite para o dia. Quando uma cidade desafiava o rei e era derrotada, não bastava matar os líderes. O verdadeiro golpe vinha depois. Famílias inteiras eram arrancadas de seus lares, templos destruídos, cemitérios profanados, e todo um povo era obrigado a marchar para terras distantes sob o controle de Hatti. Os textos cuneiformes da época, especialmente sob os reinados de Suppiluliuma I e Hattusili III, descrevem com frieza burocrática esses translados. Os artesãos e escribas, considerados valiosos, eram separados e enviados para servir diretamente à corte ou ao exército. Os camponeses, por sua vez, eram dispersos em aldeias distantes, diluídos em novas comunidades para que jamais pudessem reconstruir sua identidade. Assim, o império não apenas vencia os rebeldes na guerra, mas os condenava ao esquecimento. Um povo sem templos, sem túmulos, sem memória, deixa de ser um povo. Era uma forma de genocídio cultural, silencioso mas eficaz. Imagine a cena: colunas intermináveis de homens, mulheres e crianças avançando por montanhas e desertos, custodiados por soldados que não hesitavam em aplicar castigos imediatos a quem tentava fugir ou resistir. Alguns caíam exaustos. Outros eram executados no ato para aterrorizar o resto. Casas incendiadas, campos destruídos, de modo que não houvesse nada a que regressar. O exílio tornava-se definitivo. E nessa marcha forçada, o choro das crianças misturava-se com o silêncio resignado dos anciãos, que sabiam que estavam perdendo algo mais que sua terra. Estavam perdendo a continuidade de sua história. Os hititas apresentavam essas deportações como uma ordenação do caos, um mandato divino para restabelecer o equilíbrio em terras desobedientes. Mas, na realidade, era uma ferramenta de engenharia social brutal. Ao repovoar regiões fronteiriças com comunidades dóceis e fragmentar os povos rebeldes, o império assegurava seu domínio por gerações. Não vemos um eco dessa prática séculos mais tarde, quando os babilônios deportaram os judeus para a Mesopotâmia, ou quando potências europeias coloniais trasladaram povos inteiros para quebrar sua resistência. Mudam os cenários, mas a lógica é a mesma: destruir a identidade coletiva para impor obediência. Aqui surge uma pergunta que toca fibras profundas. O que dói mais a um povo? Perder vidas na guerra ou perder a memória de seus antepassados? Uma tumba abandonada, um altar destruído, um canto esquecido podem ser feridas mais permanentes do que uma derrota militar. Porque quando se arranca um povo de sua terra, arranca-se também de si mesmo. E essa é a verdadeira maldição do exílio: converter-se em estrangeiro não apenas em outra terra, mas também na história. Para os hititas, essa política era eficiente. Para suas vítimas, era uma condenação que ressoava por gerações. Uma cicatriz invisível que ainda hoje nos lembra até onde pode chegar a crueldade organizada. Nem todos os prisioneiros do Império Hitita encontravam a morte imediata nem o desterro forçoso. Para muitos, o castigo se traduzia em uma existência interminável de trabalho imposto, de correntes invisíveis que atavam seu destino ao de um poder que os havia vencido. A escravidão e o trabalho forçado eram parte estrutural da maquinaria estatal. Os inimigos derrotados eram transformados em força de trabalho. Mãos que levantavam muralhas, que escavavam canais,
que cortavam florestas distantes ou transportavam pedras gigantescas para fortificar cidades. O império se alimentava da fadiga daqueles que alguma vez ousaram resistir. Os relatos hititas falam de caravanas humanas marchando através de montanhas, planícies áridas e passos nevados. Os cativos, atados entre si, caminhavam durante semanas, vigiados por soldados que não hesitavam em executar aqueles que tentavam escapar. A própria viagem tornava-se uma forma de tortura. Fome, sede, frio e golpes reduziam os homens a sombras ambulantes. Alguns caíam exaustos no caminho, deixando seus corpos como rastros trágicos na rota do exílio. E quando finalmente chegavam ao destino, os esperava um trabalho desumano sob o sol inclemente ou os ventos gelados, com rações miseráveis que apenas prolongavam a vida o suficiente para continuar servindo. Os trabalhadores eram distribuídos de acordo com suas habilidades. Os camponeses cultivavam terras distantes, reforçando a economia de regiões estratégicas. Os artesãos, como ferreiros ou pedreiros, eram confinados em oficinas vigiadas, porque seu conhecimento era demasiado valioso para arriscar uma fuga. Cada dia se convertia em uma batalha contra o esgotamento e contra a certeza de que a liberdade havia ficado para trás para sempre. Nessas condições, o corpo humano se desgastava rapidamente e o que a espada não conseguia, a fadiga alcançava. Era uma forma de guerra prolongada, em que o sangue derramado era substituído por suor e ossos quebrados. Esse modelo de opressão tem ecos inquietantes na história universal. Não nos lembramos, por acaso, dos escravos que ergueram as pirâmides do Egito, dos prisioneiros romanos que construíram calçadas e aquedutos, ou até dos trabalhadores forçados em campos modernos disfarçados de produtividade. Mudam os nomes, mudam os séculos, mas o mecanismo persiste. Converter o inimigo em ferramenta, apagar sua vontade e transformá-la em utilidade. Os hititas sabiam que um rebelde morto podia inspirar, mas um rebelde acorrentado e exausto era uma advertência viva. A submissão não era apenas física, era espiritual. E aqui surge outra reflexão. Pode um império realmente prosperar quando seus alicerces se erguem sobre o desespero dos vencidos? Sim, durante um tempo, as muralhas crescem e os campos produzem. Mas cada pedra levantada por uma mão escravizada carrega consigo uma história de sofrimento que, mais cedo ou mais tarde, erode a legitimidade de qualquer poder. O Império Hitita brilhou, sim, mas também carregou o peso das lágrimas de milhares que, passo a passo, foram convertidos em engrenagens humanas de uma maquinaria impassível. Talvez a verdadeira derrota dos rebeldes não tenha sido no campo de batalha, mas nessa marcha interminável, onde cada passo era uma rendição forçada. No coração do Império Hitita, o poder não se limitava a decretos, nem a exércitos. Ele era escrito na carne dos derrotados, proclamado nos cadáveres expostos como estandartes de medo. Quando uma cidade era tomada, não bastava matar seus líderes. Era preciso transformar seus corpos em mensagens visíveis. Assim, as muralhas de Hattusa e de tantas cidades conquistadas se convertiam em lousas macabras onde a autoridade era inscrita com sangue. Corpos suspensos, cabeças decapitadas colocadas em estacas, mãos amputadas penduradas como advertência. Tudo se mostrava de maneira calculada, ritualizada, como se cada morte fosse parte de um roteiro cuidadosamente desenhado. O impacto era profundo. Para os habitantes de uma cidade recém-submetida, ver seus antigos chefes expostos contra o céu era como presenciar a dissolução de seu mundo. Não eram apenas pessoas executadas, eram símbolos, arrancados da comunidade e convertidos em espetáculos de humilhação. A fronteira entre justiça e propaganda desaparecia, porque o objetivo já não era aplicar castigo, mas semear um terror que sobreviveria na memória coletiva. Os muros se convertiam em telas de poder.
Um teatro em que cada transeunte era espectador obrigado da supremacia de Hatti. Esse uso do corpo como linguagem de autoridade não se perdeu na história. Séculos depois, na Europa medieval, as cabeças dos traidores decoraram as pontes de Londres. E na França, os ajustiçados eram expostos em praças para escárnio público. A lógica era idêntica: mostrar, exibir, converter o morto em lição. E mais ainda, fazer da violência um espetáculo compartilhado, no qual o medo se multiplicava, porque todos o viam, todos o comentavam, todos o recordavam. O poder não queria ocultar a crueldade, queria amplificá-la. O filósofo Michel Foucault, muitos séculos depois, falaria dessa dinâmica em sua análise sobre disciplina e castigo. O corpo como campo de batalha, onde se inscreve a vontade do Estado. E embora os hititas jamais o imaginassem nesses termos, praticavam essa mesma pedagogia da dor. Cada cadáver pendurado em uma muralha era um texto aberto, legível por todos, impossível de ignorar. Não se tratava apenas de matar o inimigo, mas de convertê-lo em um signo, em um símbolo que falava a gerações inteiras. Hoje podemos nos perguntar: mudamos realmente? Pode ser que já não contemplemos corpos pendurados nas muralhas, mas os meios modernos, imagens, notícias, redes sociais, cumprem funções similares, difundindo humilhações e derrotas em escala global. O espetáculo da dor continua sendo uma arma do poder, embora com novas formas. Nesse sentido, os hititas nos revelam uma verdade incômoda. O medo, quando se torna visível, converte-se na linguagem mais universal. E enquanto existirem governantes que o utilizem como ferramenta, sempre haverá muralhas, sejam de pedra ou de pixels, onde os corpos, reais ou simbólicos, serão expostos como advertência. O Império Hitita extinguiu-se há mais de 3 milênios, mas sua sombra continua a projetar-se sobre a história humana. Foi um reino que alcançou esplendor militar e diplomático, que assinou tratados com faraós egípcios e dominou vastas regiões da Anatólia e da Síria. No entanto, também foi um império que converteu a crueldade em política de Estado. Mutilações, exibições públicas, deportações em massa e marchas de escravidão. Todas essas práticas não foram excessos isolados, mas parte de um sistema calculado para manter o controle. A glória de Hatti se sustentou sobre corpos quebrados e memórias arrancadas, sobre gerações inteiras condenadas a caminhar sob o jugo do medo. E, no entanto, o mais inquietante não é o que os hititas fizeram, mas o que nos revelam sobre nós mesmos. Porque, por acaso, as potências posteriores não repetiram a mesma lógica? Da Babilônia a Roma, da Inquisição medieval às deportações modernas, a violência se vestiu sempre com trajes distintos: justiça, religião, segurança, progresso. Mas a essência permanece. O uso do corpo humano como ferramenta de propaganda, a destruição de comunidades para afirmar o poder de uns poucos. Mudam os deuses, mudam os reis, mudam os discursos, mas o mecanismo do medo é eterno. A grande lição que Hatti nos deixa é amarga. Nenhum império pode sustentar-se indefinidamente sobre o sangue e a humilhação. Mais cedo ou mais tarde, as muralhas caem, os corpos apodrecem, e o que resta é a memória da brutalidade. A história não recorda apenas os tratados de paz nem as vitórias militares, mas também as cicatrizes que deixaram nos povos vencidos. Talvez essa seja a ironia mais cruel. Os hititas buscaram ser lembrados como portadores de ordem divina, mas hoje os evocamos como arquitetos do terror. E é aqui onde o eco de sua história nos alcança diretamente. Em nosso mundo moderno, onde a violência adota formas mais sutis, aprendemos realmente algo? Ou continuamos perpetuando as mesmas práticas, disfarçadas de civilização? Talvez o verdadeiro desafio seja reconhecer que a grandeza de uma sociedade não se mede por suas muralhas,
nem por suas conquistas, mas pela dignidade que concede aos derrotados. O Império Hitita nos obriga a perguntar: que legado queremos deixar na memória daqueles que virão depois? Eu o convido a refletir e a compartilhar nos comentários. O que lhe parece mais devastador? Perder o corpo sob a mutilação ou perder a alma ao ser desenraizado de sua terra? Inscreva-se para continuar explorando os segredos mais obscuros da história. E lembre-se, cada civilização nos deixa uma advertência. A de Hathi é clara. O medo pode construir impérios, mas jamais poderá sustentá-los para sempre.